Fala galera, tá no ar mais um episódio do Reinvent Business. Hoje nós estamos gravando aqui no estúdio de podcast da Reinvent para ficar um negócio um pouquinho diferente. A gente fazia uma mescla ali entre o auditório e o estúdio. É um prazer estar com vocês de novo, hostear esse programa mais uma vez. A gente tem essa característica de receber grandes mentes do business, pessoas que empreendem no Brasil, pessoas que são grandes empresários, grandes mentes inovadoras. Então é um grande prazer sempre a cada episódio estar aqui com vocês. Hoje nós estamos recebendo o Felipe Garran. O Felipe que ele é sócio fundador da Smart IA, especialista em inteligência artificial. E para mim é um prazer enorme receber esse cara porque a gente está vivendo num cenário do mundo onde as IAs estão avançando. E para mim, tanto quanto para você, que seja você um profissional de marketing, tal como nós somos aqui na Reinvent, talvez seja uma nebulosa para você. Então hoje vai ficar um pouco mais claro do o que nós estamos perdendo e para onde nós temos que ir. Fê, seja bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu quero que você se apresente rapidinho para nós, para a gente poder te conhecer melhor. Obrigado, William. É um grande prazer estar aqui com vocês na Reinvent. E a gente vai ter esse papo sobre inteligência artificial, porque isso é alguma coisa que veio para realmente ter um impacto muito forte nos business, em tudo que é business por aí. E eu sou fruto disso, né? Na verdade, a minha origem é mercado financeiro, é a parte de investimentos, finanças. Mas nos últimos anos eu tenho me envolvido de tal forma com a tecnologia que a gente começou a ver uma oportunidade sensacional para utilizar a inteligência artificial. Então, eu tenho uma formação voltada a negócio, já trabalhei como gestor de investimentos, já trabalhei e trabalho ainda como professor nessa área de finanças e investimentos. Caramba. Mas quando veio a inteligência artificial, a gente percebeu que não tinha como a gente crescer fortemente sem inteligência artificial. Eu gostei tanto da coisa que eu me tornei um especialista nisso e hoje eu ajudo os outros negócios, diferentes áreas, diferentes tipos de negócio a crescerem com a inteligência artificial. Cara, que bacana. Eu acho que vai ser um papo riquíssimo. Eu vou tirar bastante coisa de você, porque para quem acompanha a gente, agora que nós temos um perfil totalmente unificado na Reinvent, vocês que acompanham o nosso trabalho como marketing, nós somos uma agência especialista em produção de conteúdo e nós temos várias parcerias como tráfego, como eventos. Então, nós somos uma empresa 360 e a gente sabe que nosso mercado é um mercado muito volátil, muda constantemente, de uma semana para outra. A gente tem até um quadro na Reinvent que a gente faz um post do que aconteceu no marketing na semana anterior. E, cara, é umas paradas absurdas que, às vezes, tem envolvimento com inteligência artificial e inovação. Então, pra gente, é totalmente estratégico ter você aqui, porque você vai dar uma luz. Daqui a pouco, hoje é quarta-feira, eu vou subir lá pra falar com a nossa diretora. Eu falo assim, acabei de conversar com o cara, a gente tem que mudar isso, senão a gente vai acabar arregaçado nesse mercado. Mas vai ser um prazer muito grande. Cara, antes de eu falar de negócio, queria ouvir um pouquinho de quem que é o Felipe Garran, cara. O Felipe, como pessoa, família, o que te motiva, os seus propósitos de vida, sua fé, que também é parecida com a minha. Queria começar por esse lugar. Nos deu prazer. Bom, em primeiro lugar, eu sou cristão, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, né? Graças a Deus. Eu digo para você que, na verdade, essa foi uma grande mudança na minha vida, né? Como é de todo aquele que se entrega ao Senhor Jesus, né? Então, isso faz já 25 anos, então é um bom tempo, já é um bom tempo de vida ao lado do Senhor. E isso tem me transformado como pessoa, né? No que diz respeito a propósito, no que diz respeito de que todas as coisas que a gente faz no nosso dia a dia tem que ter um propósito de glorificar a Deus. E a gente só glorifica a Deus trazendo benefícios às pessoas com quem a gente se envolve, né? Então esse é um primeiro ponto que norteia muito a minha vida. Sou muito família também, então eu digo que o tempo mais bem investido para mim é sempre o tempo com a minha família, principalmente com as minhas filhas agora, né, com 14, 11 anos. Eu acho que a gente vive numa época em que tudo é muito corrido e o que a gente precisa sempre ter em mente é quais são as nossas prioridades. E investir no tempo dos nossos filhos para formar pessoas
com uma boa qualidade emocional, com uma boa estabilidade, é algo fundamental para a nossa vida. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério, então eu invisto muito tempo em família e com elas, né? E de trajetória profissional, eu sempre gostei muito dessa parte de negócios, né? Como eu falei, a minha origem é mercado financeiro, né? Eu estudei na USP, fiz administração lá, depois segui no mercado financeiro, depois me tornei professor, me tornei coordenador de cursos na FIA Business School e comecei a utilizar a inteligência artificial porque eu invisto no mercado financeiro, né? E aí eu não estava muito satisfeito com os meus resultados, eu aprendi a programar. Vai vendo, William, aprendi a programar lá em Python, isso já com 20, 25 anos de carreira, eu aprendo... Chego à conclusão que eu preciso programar para ver as coisas acontecendo do ponto de vista quantitativo. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse feito tal estratégia, será que eu teria ganhado dinheiro? Só que isso é um trabalho grande, né? Para você fazer no Excel, com continha assim e tal. Então, o que eu fiz? Preciso aprender a programar para a máquina me dizer isso. Aí eu investi um tempo terrível tentando programar. Programava mal e porcamente, aí eu descubro a inteligência artificial que programa 1000 vezes melhor que eu e eu passo a utilizar a inteligência artificial com resultados fantásticos. Aí eu me apaixonei pela inteligência artificial e comecei a utilizar em todas as áreas de negócio. E daí vem o meu business hoje, que é pegar essa inteligência artificial e fazer ela funcionar em N situações na vida dos negócios. Cara, então você migrou totalmente de carreira porque você era... tanto professor na FIA, quanto assessor e especialista em investimentos. Exatamente. Eu até recebi, você me fez lembrar de um convidado que a gente recebeu aqui, o Matheus Fal. Hoje o cara tem 300 milhões de reais em carteira, porque ele faz a gestão de várias carteiras dos clientes dele. Legal. E aí, é uma pergunta que até vou te deixar aqui. Se você fosse hoje ainda assessor de investimento, e você tivesse, sei lá, uns seus 300 milhões em carteira, você usaria hoje a IA para te ajudar a investir? Para fazer com que essas carteiras, esses caras girassem? A IA consegue prever mercado? Eu não tenho dúvida que eu usaria a IA. Quanto à sua segunda pergunta, se ela consegue prever mercado, a gente não tem base para dizer isso ainda. E digo mais, a hora que uma determinada IA conseguir prever mercado, ela muda o mercado, porque entra outra IA concorrendo, entra outra IA, e aí o mercado vai tomando uma tendência totalmente diferente. Então, o mercado ele é complexo num nível que ele se autotransforma à medida que novos players vão entrando. Então, eu não vejo a IA como um diferencial para a previsão do que vai acontecer no mercado. Eu vejo como um diferencial para você atender o cliente, para você entender as necessidades dele e falar, pô, esse cara ele tem um perfil mais arrojado, então precisamos colocar ativos de maior risco e maior retorno, porque ele aguenta o risco. Ou seja, funciona muito bem na gestão dos clientes de investimento, mas ainda não vejo a IA como um diferencial, não tem nada que me mostre que ela é um diferencial para realmente trazer melhores retornos. Então, a IA ainda ela está limitada ao que a gente introduz a ela, né? Sem dúvida. Aí, o modelo de inteligência artificial, ele é um modelo estatístico. A IA que a gente tem hoje é um modelo estatístico, que está cada vez ficando melhor. Mas o que isso quer dizer? Que ela coleta uma série de dados, aí ela busca as probabilidades de acordo com a realidade que é alimentada, a realidade que é alimentada é o conhecimento que existe na web, nos documentos, conhecimentos produzidos pela inteligência humana. Ou seja, a IA pega tudo isso e ela utiliza esse conhecimento para produzir coisas novas, entre aspas, porque não são novas, são baseadas no conhecimento que já existe. Mas a IA ela consegue hoje, eu sei que ela parte do princípio de... E aí eu falando aqui como se a gente estivesse falando com uma criança de 10 anos. Ela parte do princípio que ela pega essa gama de dados que a gente imputou lá dentro da internet durante anos, desde que a gente entende internet por existência, e ela quantifica aquela coisa, ela te entrega um resultado dentro daquilo ali. A IA hoje consegue qualificar o que é verdadeiro e falso dentro do espectro de dados que ela tem? Ela consegue qualificar probabilisticamente. O que isso quer dizer? 999 fontes dizem que é verdadeiro, uma diz que é falso. Então ela considera verdadeiro. Então ela vai trabalhar probabilisticamente. Ela não pensa, ela não tem um espírito crítico
no sentido de dizer isso pode ser falso. E tem um grande problema. Pensa num mentiroso que não fica nervoso, não fica vermelho e fala com convicção quando ela foi alimentada com dados mentirosos. Esse é um grande perigo da IA. Porque a IA, isso a gente chama de alucinação. Você está trabalhando, às vezes, lá com a IA, aí já faz muito tempo que você está naquela conversa e ela começa a perder memória já do que vocês conversaram. E ela te traz uma coisa nada a ver com o seu projeto, nada a ver com o que você está perguntando. Só que ela fala com convicção. E aí entra o espírito crítico do ser humano, de quem está lá e fala, não, isso aqui não tem nada a ver, para a gente poder refutar. Exato, isso acontece. Ela tem uma certa memória. Tem uma certa memória. Principalmente ali, vamos colocar o chat GPT. Você imputou um prompt lá, eles vai lembrar do que você tinha feito no passado e tal. Tanto é que ontem eu fui conversar com a IA lá, ela falou assim, não, William, Reinvent, não sei o que. Eu falei, caraca, quando que eu falei pra ela que eu sou da Reinvent? E aí eu falei assim, caraca, eu devo ter procurado alguma coisa na inteligência artificial, ela salvou. Só que é isso que você está falando, ela fala umas bobagens com convicção. Isso. Você até aprende um pouco com a IA, você fala assim, caraca, eu devia ser um pouco assim. Às vezes quando você vai contar uma bobagem, você vai falar uma besteira para um público, se você ficar muito nervoso, o público vai saber que aquilo lá é bobagem. Mas se você falar uma bobagem com convicção, ela se torna verdade. Nossa política está aí para dizer isso aí. Mas... Isso é legal para você aprender a pregar peça nas pessoas. Exato. Porque às vezes eu vou pregar peça em alguém, mas eu não aguento, eu começo a rir. Aí ela te ensina, fale com convicção. Fale com convicção. Aí depois fala, não, eu tô zoando. E aí não vai falar que tô zoando, né? Até que você fala, você tem que imputar outro dado, ó, você tá falando uma coisa totalmente desconexa, tal, não sei o que, lá. Hoje, sabe, William, a gente tem outras ferramentas que permitem que você reduza muito essa alucinação. Então você consegue trabalhar com determinados arquivos que você já deixa uma janela. Imagina um arquivo pequenininho que você sobe lá na IA e você diz, tudo que a gente vai conversar nessa conversa é baseado nisso, aquilo, tem algumas verdades que você tem que saber que é assim, assim, assado. Aí ela toda hora ela vai se voltar para aquele arquivo e ela não alucina mais. É meio que uma forma de você segurar ela no trilho para ela não começar a inventar coisas da cabeça dela. Isso mantém a janela de contexto preservada. A janela de contexto é isso. Ela está dentro do que realmente a gente precisa conversar. Boa. Cara, eu vou entrar no detalhe da inteligência artificial, principalmente no marketing, só para você me dar esse espectro e tal, para a gente falar de mercado, porque eu sei que muita coisa vai... Obrigado. Muita coisa vai ser impactada. Mas antes, cara, até pra gente poder falar um pouco mais de vida pessoal, eu acho que vai ser um corte bacana que até a tua família vai gostar de assistir. Como que você acha que o seu trabalho hoje, o que você faz hoje, primeiro, se te faz feliz, se foi uma movimentação que você fala assim, cara, me encontrei, eu amo isso aqui. E como que você pensa que o seu trabalho hoje pode inspirar suas filhas, sua esposa, e como que você acha que você é visto pela sua família hoje com o que você faz? Muito bom, muito legal essa pergunta. Legal e difícil, né? Difícil, né, cara? Legal e difícil. Mas assim, primeiro ponto, né? Eu estou muito satisfeito com o que eu faço. Eu tô numa vibe com trabalho com inteligência artificial que eu não vejo a hora que chega segunda-feira, muitas vezes. Caraca. Né? Por quê? Porque Workaholic. eu gosto tanto do que eu estou fazendo, né? Que, de fato, tem feito muita diferença na minha vida. E por quê, né? Porque resolve problemas reais. Então, eu tenho conversado isso, inclusive, com as minhas filhas. Né? Muitas vezes elas vêm com problemas, assim, de coisas de estudo que elas têm que fazer. E eu utilizo a inteligência artificial para orientar elas em como solucionar determinados problemas, como adquirir determinado conhecimento. E era algo que não estava à disposição da pessoa normal, da pessoa física, até bem pouco tempo. Então, acho que esse é um primeiro ponto, tem sido assim, muito recompensador, porque eu vejo que hoje, se você tem um problema na sua vida pessoal ou na sua empresa, a IA te ajuda de uma forma categórica a resolver esse tipo de problema. Outro dia eu conversava com um amigo meu, e esse amigo ele tem muita dificuldade de fazer o controle financeiro da casa dele, as despesas e tal. Ele
Só que assim, ele faz uma parte já, metade do caminho tá andado, porque ele gasta quase tudo no cartão de crédito. Quando você gasta no cartão de crédito, fica tudo bonitinho lá, registrado. Só que chega a fatura do cartão, é uma zona, né? Aí tem uns valores aqui, outros valores ali, aí tem compra parcelada que ainda vai no mês que vem, no outro. Agora com a IA, você tira uma foto da fatura, sobe na IA, a IA cria uma planilha de Excel para você, com todos os seus gastos categorizados. Supermercado, educação, papapá, faz a projeção do seu fluxo das parcelas que ainda vão vencer, joga lá no Excel e você faz o controle financeiro. Rapaz, meu amigo estava angustiado, porque ele não conseguia controlar as despesas. Eu ajudei ele a fazer isso e tal, você vê que ele está aliviado no sentido de entender agora, isso aqui eu preciso cortar. Tinha 7 assinaturas lá que ele não precisava, mas que estavam penduradas no cartão. Você gastou 20 minutos para resolver a vida do cara. Então, por isso que eu digo, a gente está vivendo uma transformação que eu acredito que é maior do que a transformação que a gente teve quando o pessoal começou a ter computador em casa. Porque antigamente as pessoas não tinham computador em casa. Em dado momento começaram a ter. Teve uma transformação em toda a dinâmica de negócios e de vida pessoal. Smartphone, mesma coisa, muito mais na vida pessoal. A transformação que a gente está vivendo, que a gente vai viver nos próximos anos com inteligência artificial, é mais significativa do que essas que passaram no passado recente. Você acha que a gente está vivendo ou está no limiar de uma nova revolução industrial? Eu não tenho dúvida. Isso já está acontecendo. Há questões sociais a serem refletidas e estudadas a respeito. E eu digo uma coisa, a gente vai se dividir logo em 2 grupos bem distintos. O primeiro grupo, que é o grupo de sucesso, que são aqueles que chamam a inteligência artificial para o seu lado, para você jogar junto com a inteligência artificial, produzir muito mais e melhor do lado da inteligência artificial. E vai ter aqueles, William, que simplesmente vão se opor e vão ser marginalizados do processo. Então é muito importante que as pessoas tenham noção que a inteligência artificial ela não é a solução para todas as coisas, como não foi o smartphone, como não foi o computador, como não foi a máquina a vapor na Revolução Industrial. Não é a solução para tudo. Mas é uma ferramenta que, de novo, vai diferenciar aqueles que sabem usar daqueles que são reativos ou são contra o uso da ferramenta. E você pensa em... Agora, voltando àquela mesma pergunta, né? Como que você vê, por exemplo, você tem 2 filhas hoje que elas estão, cara, nasceram praticamente nessa virada, né? Exato. Eu nasci na era digital já no início dela, em 96, elas já nasceram praticamente no limiar da revolução. Como que você quer prepará-las para esse mercado? O que você consegue agregar na vida delas hoje para elas se prepararem? Então, o meu ponto principal é sempre mostrar para elas que elas têm que ser geradoras de conhecimento, elas têm que ter criatividade, portanto, você precisa, por exemplo, está estudando reações químicas, você precisa saber o que são reações químicas, o átomo, que tem o prótons, elétrons, nada disso é descartável. Assim como a gente precisou aprender isso na escola, elas precisam aprender hoje. Mas o grande diferencial é que hoje elas têm ferramentas que, se elas souberem utilizar, elas conseguem aprender isso de uma forma muito mais eficiente e mais aprofundada, né? Porque, para você ter uma ideia, hoje eu consigo tirar uma foto do livro didático delas e pedir para a inteligência artificial fazer um podcast, que é um podcast gerado por inteligência artificial, sobre aquele tema. E aí você vai ter 2 pessoas com vozes geradas por inteligência artificial conversando entre si sobre aquele tema. Então, ela não precisa agora só assistir a aula em sala de aula. Quando ela estiver em casa, ela põe o podcast lá e ela vai estar estudando, se preparando para a prova de uma maneira muito mais lúdica do que a gente fazia. A gente tinha que ficar lendo lá, fazendo exercício, tá? Às vezes um negócio que você não tinha entendido muito bem. Hoje, você tem um professor em casa, o Gemini. Gemini, eu não entendi muito bem. Por quê que você tem o mesmo número de prótons e elétrons no átomo? Me explica como é que funciona. Te dá uma resposta aqui em áudio. Você... Cara, a dificuldade que eu tiver, eu pergunto. Isso resolve a sua vida? Não, não resolve a sua vida. É mais uma ferramenta para que você consiga aprender mais coisas. Nem todo mundo olha por esse lado, né? Ah, não. Porque tem gente que
você fala, pô, eu quero que ela seja uma geradora de conhecimento, tal como você é um gerador de conhecimento. Então você quer inspirá-las a elas a isso. Só que se elas decidirem, e aí eu vou dar um exemplo. Pai, eu quero ser médica. Beleza. Cara, uma vez eu fui passar no médico, eu fiz uma pergunta pra ela, ela quis me passar uma receita. Essas médicas novas aí, sei que tem muita gente que estuda, parabéns por isso, mas cara, de verdade, a menina, ela abriu o computador dela, ela colocou no chat GPT qual remédio ela daria pro sintoma tal. O chat GPT respondeu pra ela, ela receitou aquilo lá pra mim, cara. Realmente não é adequado, mas eu acho que seria pior se ela não tivesse perguntado e tivesse te dado um medicamento errado. É uma outra perspectiva. Que já aconteceu. É. Eu te digo isso uma vez com a minha filha. Eu fui no pronto-socorro com ela. Ela estava com pneumonia, a gente não sabia. Uhum. Ela foi mal examinada, um hospital de ponta aqui em São Paulo. Ela foi mal examinada, mandaram ela de volta para casa. Eu também, acho que era um dia que eu não estava... Geralmente fico atento nas consultas, mas eu estava meio aéreo aquele dia. Uhum. Eu deixei a coisa rolar, a gente voltou para casa. No dia seguinte, eu estava com ela na internação. Ela foi internada com pneumonia, porque o diagnóstico foi ruim. Uhum. Então, percebe que quando você tem um profissional mal preparado, vai dar ruim de qualquer jeito. Vai. Eu acho que a inteligência artificial vai mitigar isso, ou seja, vai reduzir os riscos, não vai piorar isso. Cara, mas com base em estudos que seres humanos colocaram lá dentro, né? Exatamente. Por enquanto, sim. O que eu quero dizer com isso? Isso eu tenho medo. Você vai acabar de falar pra mim agora, eu tô prevendo que você vai falar pra mim vai chegar um ponto que a IA vai decidir por si só. É isso ou não? Mais ou menos isso. Já existe uma discussão no meio científico. Porque o que acontece? O pessoal começa a fazer artigos científicos, papers, de medicina, de tantas outras áreas, e o paper foi escrito por inteligência artificial. Uhum. E o paper geralmente é mais bem escrito, melhor escrito do que a média dos papers escritos por humanos. A pergunta é, será que eles deveriam ser rejeitados ou eles deveriam ser utilizados? A gente está numa fronteira ética muito interessante agora. E você não tem medo disso, cara? Tenho medo de tudo na vida. Não. Tipo assim, cara, nós como os cristãos, a gente sabe que existe um limiar ali apocalíptico da inteligência artificial versus, pô, tenho filhas pequenas que vão ver um mundo que talvez vai ser pior do que quando eu sair dele. Isso não faz você... Assim, você que tá na linha de frente. Eu não faço tanto IA no meu dia a dia. Deveria mais? Deveria. Você que tá na linha de frente, você desenvolve, a IA te responde. Você vê que de semana a semana... Tem até um vídeo famoso do Will Smith que os caras fazem para qualificar a IA. Não sei se você já viu. Não. Que é ele comendo macarrão. É o Will Smith comendo macarrão. Assim, em 2023, a IA gerou o primeiro vídeo do Will Smith comendo macarrão. Todo quebrado, assim. A cara vinha pra cá e não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí, 2024, ele vai comer o macarrão, ele já tá um pouco mais conciso. Mas ainda você vê o garfo saindo um pouco. 2025, ele já tá... Em 2026, a IA gerou toda uma cena, parecendo um filme. Tem um cara, ele falando assim, você acha que eu ia comer o macarrão totalmente quebrado? Como o seu macarrão. Cara, ele fala assim, a evolução do negócio. Você que tá na linha de frente, você sente medo quando você... Pô, fiquei feliz, acabei de desenvolver uma parada com a inteligência artificial que é disruptivo. Mas não te dá um frio na barriga? Eu tenho uma preocupação principalmente factual. Ou seja, se criou um vídeo, você não sabe se aquele vídeo reflete a verdade de uma situação ou se é algo inventado. Sim. Então, em breve, o vídeo... Ou você cria formas de diferenciar o que é real do que é feito por inteligência artificial, ou então o vídeo deixa de ser prova para uma série de situações. Esse é o meu medo também. Que é um grande problema. Agora, em relação a conhecimento, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter a preocupação de revisar o que é produzido pela IA e passar pelos diferentes níveis de autorização. Uhum. Agora, é impressionante, viu, William? Porque há um ano, o que você via em termos de qualidade de IA estava aqui. Hoje o que você vê está aqui. A promessa que se tem que em 2030 esteja lá naquele teto. Então, você começa a ter uma capacidade de acertar muito mais do que no passado. Uhum. Agora, nunca
eu acredito que nunca nós teremos a possibilidade de abrir mão da validação humana. De jeito algum. Eu vejo que o TikTok hoje, ele tá colocando uma tarjinha lá na beirada do vídeo. Quando o vídeo tem alguma imagem gerada por IA, ou alguma cena gerada por IA, tá lá escrito assim, ó, cenas geradas com IA. Assim, não, cara, então eu acho que talvez seja uma responsabilidade da própria empresa em mostrar pra gente, ó, cara, eles estão recebendo esses conteúdos, eles têm que qualificar, pô, tem que ter um prompt que prove que é IA ou que é gerado por inteligência humana. Porque senão a gente vai ser pego com coisas que a gente vai ficar em dúvida, cara. Exatamente. Total, e aí eu fico pensando assim, cara, parece que o Exterminador do Futuro é um filme profético, né? Aquele Gênesis lá, cara, é exatamente a mesma coisa, é o mesmo cenário, cara. Daqui a pouco, primeiro os seres humanos imputavam informação, daqui a pouco a parada começa a tomar decisão por si próprio, e daqui a pouco o ser humano vira figurante. Meu medo é virar Minority Report. Que no Minority Report, as pessoas eram presas porque elas estavam arquitetando crimes. É um filme do Tom Cruise, né? Isso. Nossa, bom pra caraca. E se chegava no futuro e se falava, ele matou aquela pessoa. Mas ele nem tinha matado ainda. Só que era antes, eles prendiam o cara antes. Isso é muito louco. E aí eles previam o crime quando o cara ia, a polícia já tava lá. Isso é muito louco. Cara, pode acontecer, viu? E aí, beleza, vamos lá. Vamos pros temas. Boa. Cara, antes de chegar aí pra falar de marketing com inteligência artificial, vamos fingir que a inteligência artificial é só coisa boa. Você tava muito preocupado. Eu tô, cara. Eu fico em choque, porque assim, eu sou ator, todo mundo sabe que, pô, além de sócio da empresa aqui, eu também sou artista, faço novela. E a gente tem a IA, ela ameaça muito nossa área, principalmente com dublagem. Eu tenho grandes amigos que são dubladores, grandes dubladores. E a gente tava tendo que passar PL lá na Câmara, junto com o SATED, pra gente limitar o uso da IA pra dublagem. Porque senão a gente ia fazer centenas de pessoas passar fome. Tem um filme na Amazon Prime que é totalmente dublado por IA. E tem uma dublagem... Cara, ficou 99% boa. É porque assim, o Brasil, não sei se você sabe, é a melhor dublagem do mundo. É referência. E aí tinha umas palavras minhas quebradas, tinha umas reações que tem que dar emoção, que a IA não conseguia reproduzir muito bem a emoção. Só que você sabe que de um ano para outro muda. E a Amazon botou no catálogo deles um negócio desse. Foi totalmente rechaçado, os caras. Só que aí começou a passar o PL por conta desse filme. E aí ela fala assim, cara, por conta do meu trabalho como ator, aí a gente vê, que nem eu tava te falando antes de a gente começar. Cara, eu entro num set de cinema, eu vejo que tem 100 figurantes que fazem figuração para poder, às vezes, ter o que comer. E a IA hoje pode simplesmente tirar todo mundo do fundo da cena e colocar lá. É um risco. É um risco. Eu acho que, por outro lado, pode-se criar produto premium quando não é feito pela IA. Determinados tipos de produtos. Então, você vai ter filmes que vão ser muito valorizados, né? Porque é totalmente humano. E talvez até com um selo, né? 100% humano, uma coisa nesse Nossa, sentido. já pensou, cara? A gente tem que ir pra esse nível. Não é? Eu acho que pode acontecer, sim. Pode acontecer, porque a produção com IA ela é muito mais barata. Só que em algumas áreas, e eu acho que nessa área de arte, de um modo geral, ela tende a ter uma qualidade muito mais baixa do que as boas produções feitas por seres humanos. Então é bem possível que vocês comecem a lidar com a questão de selo premium. Cara, e é ótimo até para entrar na questão do marketing aqui, que era uma parada que eu tava conversando com os meninos, com o Heitor aí. O Heitor é um nosso editor-chefe praticamente aqui da Reinvent. Cara, eu tava falando com ele que a gente tinha que fazer um vídeo institucional para Reinvent, porque eu queria um pitch de até 2 minutos apresentando a empresa. Legal. Nossos clientes e tal, os cases, como que chegou, como que a gente deixou, blá, blá, blá. Aí, eu sei que a IA pode fazer isso para mim hoje. Se eu colocar lá, se eu dar o prompt certo, colocar as imagens certas, eu sei que a IA vai me entregar um vídeo institucional. Só que eu falei pro Heitor, a gente tem uma assinatura. Eu duvido que a IA consiga dar uma assinatura humana tal como nós conseguimos dar essa assinatura. Talvez pode ser um vídeo paralelo. A IA consiga se aproximar muito. Mas tem uma assinatura nossa, cara. Que todos os nossos clientes que nós assumimos, por mais que a gente alinhe com os caras, por exemplo, a Smarter. A Smarter vira pra mim e fala assim, eu quero um vídeo assim, 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 assim. Beleza.
Eu vou fazer e vou dar uma assinatura com a Reinvent com uma cadência de quadro, etc e tal. Todos os nossos clientes vão ter a mesma cadência. A IA pode fazer, só que sem essa assinatura. Sim. Então esse é o valor humano que a gente pode dar para as coisas? Cara, essa questão é muito interessante e a gente precisa diferenciar de forma muito clara que, assim, tem áreas que a IA funciona muito bem. Principalmente as áreas de trabalho repetitivo e áreas onde você tem uma sistemática, onde você tem uma rotina para a coisa acontecer. Uhum. Né? Agora, tem algumas outras áreas que precisa da empatia. A IA é muito ruim ainda com empatia e eu acho que vai demorar muito para ficar boa. Uhum. O que é empatia? É você ter um determinado tom de voz. É você reagir a uma determinada condição, a uma determinada resposta. Uhum. E assim por diante. Então, por exemplo, numa campanha como essa que você falou, tem espaço para IA e tem espaço para elementos que são puramente humanos. E tem que continuar sendo humanos. Uhum. Por isso que eu digo, não é que a IA vem e vai sair varrendo o trabalho de todo mundo. A IA tem que ser utilizada de uma forma muito clara onde cabe se utilizar a IA. Uhum. Porque assim, nos mais diversos lugares, mesmo em marketing, você tem uma série de atividades que são repetitivas. Que seria muito melhor pegar aquele cara que está fazendo aquela atividade e colocar ele para criar, para usar toda a criatividade dele, para gerar alguma coisa mais interessante, alguma coisa mais disruptiva. E quando você vai ver, muitas vezes ele está lá no painel da Meta, está lá no painel do Google Ads, gerenciando campanha, está lá coletando os dados para fazer uma análise de qual palavra está performando melhor. CPC está muito caro para essa palavra, então acho que a gente tira essa, porque eu gasto uma bala com essa palavra, mas não me traz negócio. Cara, isso é legal a IA fazer. Agora, mas aí zoa um pouco o trabalho do especialista em SEO, né? Pois é. Esse trabalho, essa ponta fica ameaçada, né? Talvez, então, o especialista em SEO deva buscar um outro nicho dentro da IA. É, gerenciar a IA. Exatamente. Por isso que eu digo, é dar murro em ponta de faca você lutar contra a tecnologia. Contra a IA, Então, o que você tem que fazer? Chama ela para ser só. Toma um café com a IA. Vem cá, IA, minha filha, senta aqui, me explica o que você faz, deixa eu te ajudar. Então você chama ela para o seu time. Porque sempre vai haver espaço para você, com a sua criatividade, como arquiteto. Arquiteto, estamos falando aqui de decoração, estamos falando de não, eu estou falando de arquiteto de sistemas. Então, a gente precisa aprender, isso que você falou da campanha. Quais são, então, aqui os pilares da campanha? Quais são as fases? Ah, legal, aqui cabe essa IA, aqui cabe essa, aqui não cabe, aqui tem que ser a gente mesmo. À medida que a gente aprende, que as empresas aprendem a fazer isso, elas pegam o melhor da IA, mas mantém a sua identidade, mantém a sua criatividade. Fica mais produtiva, atendia 10 contratos, vai atender 20 agora. Com a mesma equipe. Mesma equipe. O que você acha que pode estar ameaçado no nosso mercado em específico? Agora eu tô pegando esse cara para responder as perguntas que eu preciso. Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, tudo que é repetitivo, tudo que é muito mais braçal do que criativo, e que você tem sistemas muito claros para serem feitos. Quando eu digo sistemas, não é sistema tecnológico, é que você tem um método, faz assim, faz assado, tal. Ou seja, tudo que se poderia colocar num manual, a IA faz melhor que a gente. Nas mais diversas situações. Eu dei um exemplo nesse negócio de criar código, programador. Os programadores, não é que eles estão ameaçados, mas eles não vão mais agora ficar escrevendo código. Eles vão ser arquitetos. Então, eles vão pensar, eu preciso de um programa que faça isso, vem aqui, o outro vem aqui e tal. Programa aí, eu preciso de um código assim, assim, assado. Ela cospe isso em minutos, coisa que ele ia levar dias para fazer. Então eu começo a pensar que existem pontas de negócio, por exemplo, dentro da área da criação, né, do marketing, que pode estar ameaçada. Por exemplo, eu venho de uma área de tecnologia, eu vim da Oracle. Nós vendíamos lá, base instalada, software. Então, é um sistema meu, dando como exemplo, um sistema meu, que é um sistema de RH, o famoso HCM. Tem todas as aplicações lá dentro. Só que muitas das empresas não têm fit completamente com uma plataforma como aquela. Então, eu posso chegar para um cara que nem você e falar o seguinte, minha necessidade é essa, esses sistemas operacionais têm suas aplicações, mas não funciona para mim, eu quero um próprio. Então,
um negócio pode estar ameaçado nesse sentido. Agora, e aí eu nem sei quais são as movimentações que eles estão fazendo lá dentro. Tomara que estejam, acho que estão. Mas aqui no nosso negócio aqui embaixo, por exemplo, a área de design. Em vez de eu usar toda a minha capacidade de criatividade como designer para montar uma peça, eu posso dar o prompt certo, eles me entregam a peça praticamente pronta e eu só dou uma pincelada e dou minha assinatura. Perfeito. Então, você é um especialista em design. Uhum. Hoje você entra, por exemplo, numa inteligência artificial como a do Claude, da Anthropic, eles têm uma skill de design. O que é uma skill? Já é um arquivo que eles têm com as melhores práticas de design, que é uma média do que os melhores designers fazem. Você vai lá e pede, coloca lá a paleta de cores do business, coloca o site como você quer e tal. Ele vai te dar uma sugestão. A sugestão já vem muito boa. Mas você pode falar, cara, ainda tá muito, assim, como é que eu vou dizer? Não tá muito diferente de tudo que tem por aí, eu quero dar um toque pessoal. Você não sai do zero, você sai daquele modelo, daquele primeiro protótipo, e aí você dá o seu toque pessoal. Ou seja, você vai trabalhar muito menos, mas você ainda consegue deixar a impressão digital de você como especialista de design. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas, de novo, esse é um cara, é um designer que trouxe a inteligência artificial para o lado para tomar café, fala, eu sou seu amigo agora, vamos trabalhar junto, eu vou produzir muito mais do que eu produzia antes, mas ainda assim eu vou colar a minha impressão digital no negócio, porque isso é fundamental. Cara, e isso que você me falou me dá até uma vontade de passar um recado pegando até a minha câmera, porque isso me acendeu uma luz. Você que é meu colega, tanto na arte, né, meus atores, minhas atrizes, os dubladores ou os profissionais de marketing, eu sei que a gente tem que se proteger como profissionais. Eu sou muito adepto à PL da dublagem e vou ser adepto também se a gente sair com uma PL para proteger nosso trabalho como ator, para impedir que a inteligência artificial entre em lugares que só nós como artistas podemos entrar, mas faça que nem o Felipe está falando. Traga a IA como sua aliada. Entenda como a inteligência artificial, não se oponha a ela, porque a inteligência artificial chegou para ser o futuro. Então, se a gente ficar brigando com ela, provavelmente a gente vai perder. Então, como que a IA consegue potencializar o seu trabalho como ator, como atriz, como escritor, como músico, como dublador? Então, senta com a IA, chama para conversar, aprende. Nós somos esponjas, sabe? Absorva mais conhecimento, porque eu sei que depois você pode até levar esse conhecimento adiante. Beleza? Também para o pessoal de marketing. Não fica batendo na mesma ponta de faca. A gente está num mercado de inovação completo. A gente tem que inovar. E a IA é para ajudar a gente nisso aí. Beleza? É isso aí. Pô, dei o recado. Caraca, deu corte, hein? Nossa, vamos lá. Eu queria só falar uma coisa muito interessante, essa questão dos sistemas, né? Essa questão de que, você tinha lá qualquer empresa dessas, a gente chama de SaaS, né? Service, SaaS. Software as a Service. E, muitas vezes você tem lá a empresa, ela tem um SAP da vida, tem um CRM também, um RP, um CRM, um LMS, que são essas plataformas de aprendizado e tal. E ela comprava desses provedores de sistemas, mas muitas vezes não atendia as necessidades dela. Aí, para fazer uma customização e tal, mais 100 mil reais. Era um negócio absurdo. Agora não. Olha só, com a rapidez que a gente tem em produzir código, em produzir sistemas, em produzir arquitetura, a gente tem atendido aí a empresários de empresas menores, que estão começando a entrar forte nas empresas grandes, que precisam de um RP. A gente produz um RP aí em 2 semanas. Homologa esse RP em 5, 6 dias úteis. E não está de acordo com o que o cliente pedia, na hora você muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali. E o modo de trabalhar com a inteligência artificial faz com que a gente consiga já simular como o cliente quer na hora. Isso era impossível há 2 anos. Então, você passa a ter um barateamento desses sistemas e, principalmente, a gente consegue desenvolver um CRM do jeito que o negócio precisa. Um RP do jeito que o negócio precisa. A um custo totalmente viável, que não acontecia antes. Quando saíram esses novos modelos
tanto da Anthropic quanto do ChatGPT, você teve uma queda no valor das ações dessas empresas, as empresas de SaaS na Bolsa Americana, da ordem de bilhões de dólares. E ninguém entendeu muito bem por que o mercado estava fazendo isso. Quer dizer, a inteligência artificial vem que vem, essas empresas de tecnologia estavam perdendo valor. Por quê? Exatamente por isso. Porque agora elas não vão conseguir mais fazer esse lock-in que a gente chama. O que é esse lock-in? Ela segurar o cliente. Pô, o cliente entrava no RP, tinha um SAP, contratava SAP e nunca mais saía de lá, porque era um trabalho assim hercúleo você sair do SAP para um concorrente. Agora não. Agora você faz a migração em um mês. É uma coisa de louco. É igual o plano de saúde, né? A parada praticamente. Então você não consegue mais trancar o cliente. Então, pro empreendedor, vai ficar excelente. Precisou de um software para controlar isso e isso. 2 semanas você faz o software pro cara. A gente tem feito. Funcionando muito bem, homologado e dando manutenção que se o cara precisa mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, em 1 semana se muda. Caramba, cara. É um treco muito louco. E eu vi que a tendência mudou principalmente com a NVIDIA, que são fabricantes de hardware, né? A própria Microsoft. E aí a gente está vendo que a gente está entrando numa nova crise do hardware, né? Exato. Por conta da IA. A gente teve a primeira crise do hardware com a mineração de Bitcoin. Isso. Que meio que deu uma parada, né? Deu uma esfriada. Mas agora, de novo, né? A gente vai tentar comprar hardware, tá caríssimo. Eu não sei o quanto que a inteligência artificial tá consumindo de hardware e o quanto que a gente tá tendo que extrair lá do Vale do Silício pra gente poder fazer. E qual que é o impacto, cara? E aí uma pergunta legal. Qual que é o impacto ecológico que nós temos com as IA, tal como nós tivemos com a mineração? William, tem 2 gargalos muito fortes. Um é hardware, como você bem disse. E você tem algumas alternativas e iniciativas. Existe o quantum computing, né, que é computação quântica, que é um tipo de computação que faria com que a nossa capacidade instalada fosse muito superior na medida em que você conseguiria tratar muitos dados com uma capacidade instalada maior. E tem um segundo ponto que é energia. Você já se perguntou por que o Elon Musk fica falando em ir para o espaço? Por que essa fixação com o espaço? Ele já explicou isso em alguns... Mas ele não divulga muito. Ele já explicou isso de uma forma bastante clara, dizendo o seguinte, é a questão da energia. É muito mais fácil você produzir energia no espaço, porque você aproveita a disponibilidade da energia solar, é muito maior no espaço. Então ele quer produzir energia lá e trazer energia para a Terra. Porque com isso, um dos maiores gargalos que a gente tem para a inteligência artificial, que é a energia, se soluciona. Percebeu? Então, esses 2 gargalos são muito fortes. Quando a gente vê tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio, a guerra do Irã, a preocupação com a energia, esse assunto não é um assunto pontual. Isso aqui vai nortear os próximos anos todo o desenvolvimento do planeta e, inclusive, o desenvolvimento da inteligência artificial. Do ponto de vista de sustentabilidade, é um grande problema, porque você tinha um braço muito forte crescendo para energia limpa, né? E, de repente, se chegou à conclusão que do jeito que estava se fazendo era inviável, volta-se para a energia suja, e agora se tem um outro gargalo, que é como que eu produzo energia suficiente para fazer frente a toda essa produção, esse desenvolvimento de inteligência artificial. Você acha que os mecanismos de energia limpa que nós temos hoje, que é a energia eólica e a de painel solar, a gente está tendo um impedimento por parte dos governos ou porque a gente não consegue captar tanta energia a ponto da gente conseguir alimentar esses sistemas ecologicamente? Como que você vê isso? Eu acredito que tem um pouco das 2 questões, né? Eu acho que os governos, de um modo geral, eles são imediatistas. Por quê? Porque a eleição se ganha daqui 4, daqui 8 anos e assim por diante. Então, sempre existe uma política desenvolvimentista, né? Por outro lado, quando a gente olha para a Europa e as tensões geopolíticas lá com a Rússia, a Europa teve uma guinada muito forte para a energia limpa, só que dependendo do gás da Rússia, porque você construir uma matriz energética limpa não se faz do dia para a noite. E assim, não é todo mundo amiguinho no mundo a ponto de caminhar juntos, né? Os interesses são conflitantes. Então se percebeu que você pode ir
limpando a matriz energética, mas isso não se dá do dia para a noite e você tem que ter viabilidade econômica. Meu medo é que essa reação para a energia suja seja tão forte agora e a gente perca muito do que se conquistou ao longo dos anos. Mas essa é uma discussão que vai nortear todo o desenvolvimento de inteligência artificial nos próximos anos. Caraca. Você tocou num ponto. Eu estava vendo uma matéria do Carl Sagan ontem, que ele fala sobre o dilema do feixe azul, se eu não me engano, que é uma visão espacial de um vazio e a gente um pontinho assim no feixe azul, né? E ele fala, todos os grandes poetas, os grandes inimigos do mundo, ou os grandes heróis, as maiores criações que nós já vimos, os casais mais apaixonados estão ali, naquele ponto azul. Tudo que a gente entende como consciência está ali naquele ponto azul. E o mais engraçado é ver que naquele pontinho azul todo mundo se odeia. É uma coisa assim que você olha pelo macro, é uma loucura de pensar, né, cara? Mas isso é muito interessante para a nossa vida também, porque tem dias que você está insatisfeito com a sua vida. Somos seres humanos, tem dias que você está chateado, tem dias que uma coisa aconteceu que, se você olhar do macro, não é uma coisa tão importante, mas aquilo te magoou, te chateou profundamente. Aí quando você olha, quando você dá essa afastada, e quando você olha para a imensidão dos céus, para a criação, para como tudo funciona harmoniosamente, apesar de todas as tentativas destrutivas do homem, de todo esse ruído, aí você para assim e fala, é sério mesmo que eu tô mal por causa disso? Quando você chega em casa, recebe um abraço assim, da sua família, das suas filhas, né? Quando você recebe um elogio no sentido de, papai, você cuida tanto da gente. Você pensa, sério mesmo? Que eu fiquei chateado porque lá no trânsito aconteceu isso? A nossa vida é isso. Ou seja, de alguma forma, a gente se prende tanto nas pequenezes que a gente esquece de olhar que o mundo é algo muito maior que isso. Né? E eu acho, né, uma das coisas principais da nossa vida é propósito. Eu sempre gostei de tudo em que eu trabalhei. Sempre gostei muito de finanças, mercado financeiro e tal. Mas eu gosto muito das soluções com engenharia artificial, com inteligência artificial, porque a gente vai lá e resolve problemas reais das pessoas. Técnicos, né? Então, a gente não conseguia fazer isso direito, a gente não tinha um processo, isso dava errado, a gente chateava o cliente, a gente chateava a equipe interna, porque aí ficava um jogando a culpa no outro, porque não tinha processo. Agora vai lá e resolveu. Então, você arquiteta um plano legal, você embute lá, aqui vai conversar com não sei o quê, né? Então, a interface, aqui tem o MCP, aqui tem o banco de dados, aqui tem a inteligência artificial, faz uma arquitetura legal, precisar mudar, muda uma coisa ou outra, e você vê o negócio funcionando e mudando vidas. Cara, você sabe que você falou do ruído, né? Tudo na nossa vida é ruído. Eu tava pensando nisso esses últimos dias e eu falei assim, cara, o quão desconectado a gente é passível de ficar com Deus, com as coisas mais essenciais do mundo por conta de tanto ruído, né? E aí, eu acho que eu aprendi isso no próprio teatro, né? Quando eu fazia teatro, eu conheci um diretor que eu respeito muito ele fala assim, cara, tudo que vem na minha direção, eu faço assim, não me pegou, desviei. E eu aprendi isso com ele, cara, de ficar constantemente olhando pro macro. E aí eu falei assim, cara, se eu tenho que passar uma parte da minha vida me dedicando à sobrevivência, que é o trabalho, eu vou fazer isso da forma mais divertida possível. E aí eu tive um feedback de um diretor de marketing dentro da Syngenta, que, cara, a gente tinha eram poucas vezes hostil algumas reuniões, né? E a gente entrava na sala, quebrava o pau, os caras xingavam mesmo e não sei o que e tal. E às vezes era muito direcionado a mim. E aí, cara, beleza, eu ouvia e tal, a gente discutia ali. E eu saía, e no outro dia ninguém tava olhando pra cara do outro. Eu chegava, eu dava bom dia pra todo mundo, sorrisão, pá, não sei o que, rindo pra caramba. Aí esse cara ficou tão indignado com essa atitude que eu tinha, que pra mim era natural, eu não fazia isso propositalmente. Ele me puxou pra dentro da sala de reunião e falou assim, cara, o que acontece com você? Que você não leva nada pra casa. Como que se faz isso? Porque a gente entrou com você na sala ontem, quebrou o pau contigo aí, cara.
Você errou, fez o negócio tudo. A gente achou que você nem ia falar com a gente hoje. Eu falei, cara, eu não levo nada pra casa, exatamente isso, cara. Isso aqui pra mim é um momento do dia, cara, não é o macro. Então, assim, se você fica conectado com o macro, que é com o Senhor, você vê que o mundo passa a não ter tanto valor assim, né? Você não dá tanto valor para as coisas aqui de baixo. Exatamente. Estava estudando o Salmo 96 que diz: cantem ao Senhor um cântico novo. Eu pergunto, o que é esse cântico novo? É todos os dias a gente louvar a Deus pela misericórdia dele por nos dar mais um dia de vida. Mais um dia de céu maravilhoso, mais um dia em que você consegue respirar, em que você consegue ir lá, trabalhar, ocupar o seu tempo e agradecer a ele. Só que a gente esquece de tudo isso, né? Às vezes acontece um pepino, alguma coisa não está bem na sua vida, aquilo mexe com você. Mas é porque a gente se desconecta com a fonte, é o que você falou. Muitas vezes você está um tempo sem meditar na palavra, muito tempo sem orar, muito tempo sem ter um relacionamento com ele, isso faz muita diferença. E isso, cara, é muito tangível na nossa vida, porque assim, tudo que a gente consome hoje é dado por outras pessoas. A informação é dada, a comida é dada, as coisas são dadas, a roupa é dada. Então, assim, a gente, dada naquele sentido, você tem que trabalhar para você ganhar a moeda para ir lá comprar, sim, mas é dado. E aí, então, você fala assim, tá, então o meu padrão de realidade é a que as outras pessoas estão me dando. Então, se eu ficar usando só isso como padrão de realidade, eu estou praticamente dentro de uma matrix e totalmente desconectado do macro. Quantas pessoas você vê andando na rua que olha para o céu? Pouquíssimas. Não vejo ninguém olhando para o céu. Anda na Avenida Paulista, horário de pico, vê se alguém para e faz assim. Não faz. Eu fiz um teste um dia. Um dia eu tava andando na Paulista, eu parei. Eu tava de terninho assim e tal. Eu parei e fiz assim. Aí chegou um fulano do meu lado, parou, olhou pra minha cara assim. Pra ver se tinha alguma coisa caindo. Aí eu peguei, olhei assim, eu fiquei parado assim. É bonito. É bonito. E eu continuei andando. E certeza que ele foi pra casa e falou. Ele falou assim, caraca, que maluco louco. Mas é uma coisa assim, cara, quando você se conecta lá em cima, você vê que, cara, nada aqui embaixo é absoluto. É legal isso, né? Pô, saímos da IA completamente, cara. É porque a tecnologia abraça tanto a gente que a gente tem uma ânsia de viver de novo, né, cara? Sim, sim. E eu acho que a gente precisa saber utilizar no sentido de conectar com a nossa vida, né? O que realmente isso vai trazer de bom para minha vida? E limita, né? Agora, o que vai trazer de bom para sua vida é liberar tempo para você passar tempo com as pessoas com quem você... Se esse for o propósito, você achou. Mas tem que ser. Tem que ser. E as pessoas têm que... Existe um estudo muito conhecido da Universidade de Harvard, o estudo mais completo sobre felicidade. Se fez um estudo que começou com as pessoas quando elas eram muito jovens, estavam saindo da faculdade. O estudo durou 80 anos, alguma coisa assim. Então, o tempo foi passando e se entrevistavam essas pessoas, se falavam com elas, e se chegou à conclusão de o que torna a pessoa mais feliz. Então, você tinha um grupo que era um grupo de baixa felicidade, você tinha um grupo que era um grupo de alta felicidade, e se chegou à conclusão que não era o nível educacional, não era o nível financeiro, econômico-financeiro, que tornava a pessoa mais feliz, mas o que tornava a pessoa mais feliz era os relacionamentos que essa pessoa tinha ao longo da sua vida. Então, pessoas que tinham bons relacionamentos familiares, pessoas que tinham amigos até o final da sua vida, normalmente se sentiam felizes. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Nós somos feitos para nos alegrarmos quando a gente está com os nossos amigos, né? A gente faz aquela piada 8ª B de vez em quando para dar tapa na cabeça. Tem amigos assim que de 45, 50 anos, que nem eu, que se chegar a dar um tapa na cabeça de vez em quando, manda aquela piadinha bobona no WhatsApp, você ri junto. Tudo isso traz uma alegria para nós muito grande. Conecta com a criança interior também. Exato. E para a gente que tem fé, a gente sabe que tem uma coisa maior ainda, que é o nosso relacionamento com Deus, que é o maior relacionamento que você pode ter. Então, lógico que esse estudo de Harvard, ele é um estudo agnóstico, né? Então, ele não leva em consideração, não se tocou no ponto fé.
Mas você tocou no ponto relacionamento. E a gente sabe que para nós que cremos num Senhor que governa o universo, que entregou seu Filho amado para que a gente tivesse salvação, a gente sabe que o relacionamento maior é com Deus. Então a gente sabe que o que vai tornar a nossa vida uma vida que vale a pena, uma vida de satisfação, é o relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Exato. Né? Isso é comprovado cientificamente, pô. Uma coisa que eu acredito muito, o homem mais rico do mundo é aquele que num domingo de manhã não tem porta batendo, não tem gritaria, não tem um chegando bêbado, que passou a madrugada fora, que acorda de manhã, a família está sentada na mesa, pronta para tomar um café. O resto é acúmulo material. É isso aí. Cara, isso pra mim é o que norteia a minha vida, cara. Bom, eu vou fazer uma pausa porque eu preciso ir no banheiro. E aí a gente vai pro técnico. Show. Vou pro técnico pra não te segurar muito tempo, porque essa conversa rende, cara. Se deixa. Só pra fazer os quadrinhos aqui, que vai ter uns cortes legal pra caraca. Vamos lá. Cara, eu vou pro quadro do raio-x do negócio. Boa. Beleza? É aquela pergunta que eu te dei um spoiler lá em cima. Explique seu negócio como se eu tivesse 10 anos de idade. Muito bom. Nanda, não é ruim demais ter que ficar copiando a lousa? Não é ruim demais você ter que olhar, prestar atenção na matéria, entender o que está acontecendo, mas ter que ficar copiando aquele treco todo? Pois é. Com a IA você tira a foto da lousa, carrega lá no aplicativo, aí você já tem um professor te explicando aquela matéria, você já tem exercícios e você tem um mentor que vai conversar com você durante o dia sobre aquela matéria e não precisa copiar mais nada. Eu falei para minha filha, porque eu sei que para ela é chato ter que ficar copiando, mas a verdade é que o grande lance é a inteligência artificial, bem utilizada, ela veio para tirar das nossas costas esse fardo que é ficar fazendo trabalho repetitivo e que você não vê sentido para aquilo. Exato. Esse é o ponto. Você falando do trabalho repetitivo e tirar das suas costas, né? A gente tem hoje, quando a gente trabalha em mercado de tecnologia, vamos pensar num cara que trabalha de CLT. Aí o cara tem que ter uma demanda enorme para entregar e o cara tem 8 horas de trabalho. Exato. E ele fica naquele limiar. Beleza, se eu usar IA, eu vou terminar meu trabalho de 8 horas em 2. Exato. E o meu patrão vai achar que eu tô coçando. Então, assim, como que eu vou fazer uma... Sabe? Será que o mercado ele vai responder a isso um dia? Eu acho que... De jornada de trabalho? Bom, existe uma briga aí do 6x1 que está bastante forte agora, né? E eu acho que a tendência vai ser as pessoas trabalharem menos, né? Tem implicações sociais que vão ser discutidas em relação a isso, mas acho que o grande ponto é as pessoas vão conseguir utilizar mais a criatividade e vai fazer menos trabalho braçal. Na agricultura, você tinha gente que ficava lá capinando antigamente, hoje está tudo mecanizado. Tá. As pessoas foram buscar outro tipo de atividade. Eu acho que não tem que ter uma pessoa que passa a sua vida capinando. Eu acho que há outras atividades mais interessantes. Eu acho que vai na mesma linha. Boa. Não, você explicou bem a IA. Pelo menos a gente vai ter um corte das crianças de 10 anos que muita gente vai precisar. Beleza? Agora, ó, eu quero que você venda o que você faz pra mim como se eu fosse um milionário. E eu tenho muito investimento para fazer e eu queria que você apresentasse o seu negócio para mim nessa situação. Muito bom. É o seguinte, você tem uma série de planos na sua cabeça, né? A gente sabe disso, porque as pessoas querem implementar uma série de sistemas, uma série de produtos e a gente gosta de criar coisas novas. O grande problema é que você operacionalizar isso levava muito tempo e você perdia o ímpeto, custava muito caro e você não estava disposto a jogar dinheiro fora. E você também não estava disposto a ter determinadas frustrações trabalhando com equipes como era antigamente. Hoje, a gente desenvolve um protótipo exatamente do que você quer em dias. Você consegue corrigir a rota desse protótipo e com o protótipo feito, a gente desenvolve o negócio que você precisar. Você tinha grandes empreendedores com ideias sofisticadas, mas com dificuldade de tornar isso palpável por conta de barreiras técnicas, por conta de mão de obra não qualificada.
Isso está ficando para trás com a existência da inteligência artificial. E a gente está ajudando essas pessoas justamente nisso. Você cria um MVP, né, que é o negócio viável, né, uma semana. Mínimo produto viável, a gente cria em uma semana. Coloca para rodar, vê a aceitação desse tipo de produto. Se não for aceito, você não gastou quase nada. Se for parcialmente aceito, você já tem o feedback do que precisa melhorar. Em mais uma semana você cria um MVP mais aprofundado ou melhorado. E aí a gente vai calibrando para acertar na mosca antes de gastar os tubos. Né? Porque você falou uma coisa interessante, eu sou um bilionário e tal. Queria. Se você é um bilionário porque você não joga dinheiro fora. Sim. Então, todo mundo que a gente conversa, que é bem sucedido no seu negócio, são aqueles empreendedores que sabem onde colocar o dinheiro e não vão gastar dinheiro em coisa que não deve. Exato. Eu vi um grande investidor falando sobre isso. Ele colocou uma nota de $20 na mesa. Aí ele falou assim, o que a nota de $20 pensa sobre você? Aí os caras, não, a nota de $20 não pensa nada, é só um pedaço de papel. Ele falou, exato. Só que você pensa muitas coisas sobre ela. Uma nota de $20 não pode dar muita coisa. Agora, centenas de notas de 20 pode. O dinheiro ele não leva desaforo. Então, se você pega $1 milhão, que é uma soma de várias notas de 20, você vai querer satisfazer desejos pessoais. Quero comprar um carro novo, quero ter um iPhone novo. E o dinheiro, ele vai. Agora, se você é um cara que não muda o seu padrão de vida porque você viu um montante, aí você multiplica. Né? Então ele falou assim, não existe diferença entre $100 mil para $1 milhão, nem de 1 para 10. É só o seu comportamento sobre algo totalmente inanimado. Perfeito. Caraca, isso me pegou. Porque, cara, quando você vê um montante na sua conta, você fala assim, caraca, eu vou usar. É por isso que você não sai do lugar, né? É o que eu sempre digo, só existe uma coisa que é pior do que excesso de dinheiro, que é falta de dinheiro. Falta de dinheiro é ruim, mas excesso de dinheiro é ruim também, porque as pessoas tendem a gastar em besteira. Uhum. E, assim, é uma questão de disciplina, você dá valor ao dinheiro. E nós temos que ser bons dispenseiros desse dinheiro. Esse dinheiro nos foi confiado por algum motivo e há razões nobres para que a gente utilize esse dinheiro. Por que você vai usar do jeito errado? Exato. Boa. Vamos lá. Se você tivesse R$10 mil hoje, tudo que você tem, e você tivesse que começar algo do zero, o que você faria com o conhecimento que você tem hoje? Eu começaria um negócio em inteligência artificial. Você não ia gastar nada com isso? Na verdade, você ia gastar uma assinatura muito boa da Anthropic, né, que tem a inteligência artificial do Claude. Então, vale muito a pena. Você ia gastar um pouquinho mais em algumas assinaturas e você ia pôr o negócio para funcionar. Por que eu digo isso? Porque desde a padaria da esquina do seu bairro até a General Electric precisam de inteligência artificial. Esse mercado vai explodir, já está explodindo, eu tenho visto isso. E qualquer um que aprender a utilizar a inteligência artificial de uma forma fluida não vai ficar sem trabalho nos próximos anos. Caraca. Isso é um pouco provocativo, porque um bom empreendedor, como eu também sou, eu sempre, pelo menos uma vez por semana, eu sento na minha cadeira e falo assim, cara, o que eu posso criar hoje? Qual trabalho isso ia me dar? Agora, se eu tivesse a ferramenta de certo e o prompt correto, ela ia me responder isso, né? Yeah. Você, como cliente, você já... Essa é uma pergunta retórica, tá? Eu sei que você vai responder. Você já foi atendido de uma forma que você falou, putz, tá muito errado, eu poderia criar um negócio para resolver isso. Com certeza. Pois é, hoje, se você achar um determinado elo da cadeia, ou um negócio que você está sendo mal atendido, e você tiver uma boa inteligência artificial ao seu lado, você monta um negócio para resolver aquela questão. Rapidamente. Então, você pode utilizar a inteligência artificial como um interlocutor para você trocar ideia sobre a estratégia desse negócio,
você usa uma outra inteligência artificial para configurar, para executar o plano de criação de software, de criação do negócio. Você cria para você depois criar agentes de inteligência artificial que conversam entre si e um discute com o outro. Então você põe as inteligências artificiais para fazer contraponto um com o outro e você só supervisionando. Como chefe lá, você está vendo um monte de caras inteligentes discutindo entre si. E você falando, putz, esse cara tem... Pô, esse argumento desse é bom também. Vou usar os dois argumentos aqui no meu negócio. Cara, isso é uma coisa que a gente nunca teve. É uma baita oportunidade. A gente teve diversas oportunidades, diversos ciclos de oportunidades. Teve uma época, quando as empresas começaram a usar rede de computadores, que muita gente ganhou dinheiro criando business de implantação de rede de computadores. Qualquer pessoa que gosta de inteligência artificial e aprender inteligência artificial vai ganhar muito dinheiro implantando inteligência artificial nas empresas. Cara, eu vi isso como cliente. Um cara me ligou para me oferecer um site. Ele ia me dar uma demo. Se eu falo para ele, pô, quero ver. Ele na IA, ele cria um site totalmente pronto da Reinvent. Exatamente. Mas assim, não tem nenhuma aplicação muito aprofundada. Mas ele te dá toda... os botõezinhos bonitinhos, você já navega e tal, não sei o que. Eu falei, caraca, meu. Sabe quanto tempo ele levou a fazer isso? 7 minutos. No máximo. É tipo um TED Talk da IA. Isso aí. Caraca. Você me deu uma ideia agora. Agora eu vou sentar pra fazer esse negócio melhor. Boa. Pô, esse aqui é legal. Pra caraca. Nossa, isso aqui vai te desafiar. Isso aqui é uma parada que eu coloquei. Porque só pra te dar uma... Te colocar no overview, assim. Como ator, dentro da área da atuação, a gente tem um exercício muito famoso para trabalhar o seu lado cognitivo, para te colocar em situações que você não imagina. Que é um exercício da opinião. Uma pessoa tem uma opinião muito, muito forte sobre tal assunto, né? E aí eu pergunto para ela, pô, qual que é a sua opinião sobre esse tema? Ela me dá. Eu falei assim, beleza, então quero que você tenha a opinião totalmente contrária a partir de agora e você arrume argumentos para isso. E eu dou 5 minutos para a pessoa. Então pensa, nos temas mais polêmicos do mundo, o cara, ele pega, se torna a opinião contrária e me dá argumento a me convencer que o pensamento dele é correto. Então, pensando nisso, eu coloquei: você tem que me convencer a não comprar o seu produto. E eu quero que você me dê argumentos válidos para me dizer que o que você faz não é bom o bastante. Tem que pensar bastante, hein? Pensar bastante, porque cara, isso é bom pensar porque você vê que a sua aplicação é muito boa. O que você faz ajuda muito. Então, às vezes, é difícil até você encontrar um argumento contrário. Isso vai te ajudar a potencializar os bons. Acho muito difícil nesse aspecto específico. A não ser que a gente esteja falando, por exemplo, de uma empresa familiar em que você tem pessoas envolvidas e você não quer, de alguma forma, mudar a rotina daquelas pessoas porque elas são muito resistentes à IA e isso vai trazer um ruído muito grande entre a família. Mas tirando uma situação muito específica como essa, como eu te disse, eu acho irrefutável e irreversível. Não vai ter como tentar lutar contra. Se manterem nos negócios sem utilizar esse ganho de produtividade imenso. Então é como se você chegasse para um cara que tem um bar e falasse assim, ó, não compra porque só vai te trazer prejuízo, ruído, você não vai saber usar. Exatamente. É nesse cenário, né? É nesse cenário. Boa. Cara, eu sabia que isso aqui ia ser praticamente impossível, principalmente com IA. Cara, isso aqui é legal, é o Reinvent Shark Tank. Cara, eu quero que você rapidamente pense Você acabou de falar para mim agora há pouco sobre sentar na cadeira, você vê que tem alguma coisa que não tá te agradando e como que eu consigo construir algo para poder melhorar isso. Eu quero que você pense num gap de negócio agora e eu quero que você crie alguma coisa com inteligência artificial para poder resolver aquele gap que você já passou por ele e tente me vender como se eu fosse um jurado de Shark Tank.
Por exemplo, eu coloquei até exemplos aqui. Uma IA que responde cliente no WhatsApp, a gente já sabe que já existe. Uma IA que substitui um vendedor, a gente sabe que já existe, mas é muito falho. Falar com robô é muito ruim. Então, é um exemplo. O que você consegue criar? Qual produto você consegue me entregar na mesa agora, pensando rapidamente? Que a IA podia te entregar. Por exemplo, você criar um CRM totalmente customizado para os seus clientes. Uhum. Então, pense o seguinte, a maioria dos CRMs, eles vão trazer para você um determinado funil, e aquele funil ele é customizado, você pode ter um drag and drop, passa para lá, passa para cá, do jeito que você tem que se adequar àquela ferramenta. Você pode criar um CRM com etapas totalmente diferentes do jeito que você quiser. Então, por exemplo, você já tem uma base de clientes, para essa base de clientes você presta determinado serviço. Você pode criar um CRM no qual as campanhas que você faça, que você coloque no Instagram, no Facebook, de produtos complementares, elas vão ser direcionadas especificamente para aqueles clientes que já são seus clientes, mas que não fazem parte ainda daquele produto específico. Uhum. Então, de uma forma muito natural, você consegue oferecer uma complementaridade de maneira espontânea, fazendo gestão daquele cliente dentro do seu CRM. Agora, você pode ser uma empresa, outro dia mesmo, né, um colega meu mandou aqui para mim, ele recebeu um contato que, puxa, já não está na hora de você fazer a revisão do seu carro novamente, né, oficina mandando. Aí esse meu colega perguntou assim, putz, mas quando é que foi a minha última revisão? Aí a resposta que ele recebeu, é o senhor que tem que controlar isso, a gente não sabe. Como não sabe? Então, uma concessionária ou uma oficina que faz revisão de carros, ela pode ter todo o controle do que ele fez em determinado dia, quando que vence, por exemplo, a troca do óleo. Já botar um sininho lá. Já dispara um WhatsApp automático com um tom bem amigável. Agora, o que a oficina vai precisar é diferente do que você como agência vai precisar, que é muito diferente do que, por exemplo, uma farmácia vai precisar. A farmácia, você foi lá, você compra um medicamento. Você usa um determinado medicamento periodicamente. Por exemplo, as pessoas utilizam estatinas, né, para controlar o colesterol. Você sabe que você comprou lá determinada quantidade, daqui a um mês vai acabar. 5 dias antes, já manda uma promoção de estatina para o cara. Agora, o que acontece? Normalmente, essas empresas, elas utilizam um CRM pré-pronto. Então, a dificuldade de você customizar para as necessidades... Você tem que se adaptar à aplicação. Pois é. Agora, aqui não. Aqui é diferente. Em 2 semanas, eu desenvolvo para você um CRM com todos os disparos que você precisa para o seu negócio. Entendeu? Não, preciso de um botãozinho aqui que eu quero eliminar agora todo mundo que já tem esse produto, porque vai conflitar, não quero misturar as coisas. Clica o botãozinho, já não aparece mais. Percebeu o nível de customização que demorava meses e tinha um custo imenso, que agora é rapidão? O cara simplesmente, ele em todas as respostas, ele coloca a Smarter IA, né? Porque ele fala assim, tá bom, beleza, eu faço. Mas é porque eu amo isso aqui. Sabe o cara é um vendedor do caramba também. 3 semanas depois, você está implantando um negócio e você vê aqueles olhinhos brilhando na cara do dono. Isso é maravilhoso. Cara, é muito legal, né? Você mostrar pro cara, ó, o seu negócio aqui, ó. O cara tá, meu Deus, 2 semanas, velho. Como é que pode um negócio desse? Não, da hora. Pô, agora, ó, vamos avançar pra uma coisa, é um bate-bola mais rápido. A gente chama é o quadro da caixa de pressão da Reinvent. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns desafios. Na verdade, são 4 desafios. Legal. Que aí você responde de uma forma bem mais sucinta. Tô falando muito, é isso? Não. Bem mais sucinta, assim, de uma forma pra gente ter aquela coisa objetiva. Uma frase, pau, que é uma cortada. Legal. Uma empresa fatura R$30 mil. Atendimento ruim, gestão bagunçada. IA resolve? Muito. Por quê? Primeiro, porque atendimento é facilmente resolvível. Você consegue filtrar de cara quem vale a pena e quem não vale a pena para o seu cliente. Porque um dos grandes problemas é esse. Atendimento atende mal. Porque o cliente chato que não vai ser seu cliente fica lá
sugando energia do seu atendimento, que já fica mal-humorado, e quando chega um cliente que vale a pena mesmo, dá o mesmo tratamento daquele que não vale a pena. Então, primeiro papel da IA, filtra. Esse é cliente de verdade, esse aqui vai trazer LTV alto, vai ser meu cliente durante anos e vai resolver o meu problema aqui na empresa, né? Vai trazer dinheiro, vai trazer valor para a empresa. Esse aqui só está aqui para me encher meu saco. Primeira coisa que a IA faz, a IA é muito boa em detectar com alta probabilidade o cliente que é bom para a empresa e aquele que não só está gastando o meu tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Então a IA filtra isso daí, você vai ter uma equipe muito mais engajada, porque a IA já filtrou e falou, putz, esse aqui vai trazer dinheiro, vai ter comissão para mim, vou atender bem para caramba que eu quero trazer. E aí pode aumentar até faturamento. E na questão da gestão, normalmente a gestão, ela não funciona quando ela não funciona direito, é porque não tem processo. Um dos grandes pontos fortes da IA é processo. Por quê? Porque é repetitivo. Então aquilo que a gente estava falando, rotina. Não precisa de criatividade, é rotina. Boa. Tá, próxima. Putz. Quando o cara fala putz, nunca vê nada bom. Porque agora eu que me ferrei aqui, cara. Eu coloquei uma aqui que eu me ferrei pra caraca. Cara, eu quero que você me faça uma pergunta muito difícil, atrelada a IA, sobre marketing ou comunicação, que... Cara, e eu tenho que responder essa pergunta em 1 minuto. Qual é a atividade em marketing que você acha que nunca poderá ser substituída pela IA? Cara, a comunicação como fator primitivo de comunicação como um todo. Que eu sei que a IA ela tem grandes potencialidades em níveis técnicos e nós podemos entregar tecnicamente muito bem em todos os segmentos de negócio. Mas quando nós falamos em emoção, e marketing também é emoção, eu acho que a IA, se posso arriscar que nunca vai conseguir chegar, ou se conseguir, não vai ter aquela empatia, mas eu acho que tal como vender a emoção, fazer marketing também é. Porque está atrelado ao que está no coração daquela pessoa, que está atrelado ao que pulsa para ela. Porque fazer negócio eu acho que não é só ganhar dinheiro. Fazer negócio é você impactar vidas. E vidas são corações de carne. Então você tem que ter um fator emocional ali. É por isso que tem que ter uma comunicação muito precisa. Legal. Respondi? Respondeu. Boa. Chique. Muito bom. Foi no improviso, hein? Vamos lá. Venda um sistema de IA para mim em 1 minuto. Um sistema de IA? Pro meu negócio. Pro seu negócio? Marketing. Olha para tudo que eu já te falei sobre a Reinvent e tal. O que você venderia para a Reinvent hoje? Talvez eu compre. Já imaginou você ter um painel com todos os seus clientes e esse painel te mostrar é uma matriz, ele mostra cada um dos seus clientes, cada um dos produtos que você tem. E nesse painel você vai enxergar o valor que cada um te dá em cada produto e, portanto, as novas oportunidades de negócio que você tem. E quando você clica, não sei se você entendeu, é uma matriz, né? Então tá lá, os produtos da Reinvent, os clientes. Aí isso se cruza. Em cada um desses cruzamentos, você tem um verdinho, se você já oferece o produto se esse cliente já consome o seu produto, o serviço, e tem um vermelho se ele não consome o produto ou serviço. Então, nos vermelhos, quando você clicar, você vai abrir um box que vai te dizer exatamente a situação do cliente e como você pode oferecer aquele produto de maneira competitiva para aquele cliente. Ou seja, é um mapeador de clientes. Você consegue enxergar o valor que cada cliente gera para você, você consegue enxergar os produtos que você tem à disposição, mas ele ainda não consome de você, e você consegue ter uma relação de todo o esforço que você faz para atender aquele cliente e o que ele gera de receita para você. Você vai chegar à conclusão que há clientes que geram pouca receita e te dão um trabalho bastante grande, e talvez não seja tão interessante, seu esforço
de venda vai ser muito menor para esse cliente, mas vai ter clientes que te geram um valor muito interessante e o seu esforço é pequeno. Se você aumentar um pouquinho esse esforço, você adiciona 3, 4 produtos e o seu lifetime value do cliente vai lá para cima. Ou seja, qual que é o grande ponto? Que cliente que realmente é um diferencial no seu negócio? Aí você para de gastar tempo com aquele cliente que não te traz valor e você gasta com aqueles que realmente vão fazer o seu negócio virar. Caraca! É um dashboard muito interessante esse. A gente já implementou uma vez. Cara, é um dashboard realmente... Porque a gente tem muitos, né? Eu tava me pegando fazendo essa pergunta. Caraca, eu tenho clientes aqui que eles consomem X do meu portfólio, mas não consomem Y. Seria interessantíssimo ele consumir Y. Como que eu entro, como que eu vendo esse para um cara desse, qual que é a necessidade dele para aumentar o lifetime value dele. É interessante. Eu acho que... Vamos levar para o conselho isso aí. Vale a pena levar adiante. Boa. Cara, última pergunta. A IA, nesse exato momento que nós estamos aqui, ela é essencial para todos os âmbitos de negócio ou ela se torna um pouco hoje superestimada porque está todo mundo falando dela? Eu acho que ela é superestimada superficialmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Determinados negócios vão conseguir viver sem IA. Tenho, por exemplo, um amigo meu que é empreendedor e ele tem uma empresa que faz churrasco. Então, você precisa de um churrasco. Ele é muito bom, inclusive, se precisar, depois me fala, eu passo o contato dele. Boa. Cara, nota 10, assim, então ele organiza o evento, então ele vai lá, faz um churrasco premium, delicioso, com um atendimento excelente. E no business final dele, ele não precisa de IA. Por quê? Porque a natureza do negócio dele, por enquanto, já você vai ter os robôs que vão... Isso é uma indústria crescente, né? Vai ter o robô de IA mesmo. Por enquanto não tem. Então ele vai lá e vai tocar o negócio dele numa boa. Entretanto, ele já, como o negócio está crescendo, ele já trouxe para mim uma questão. Putz, eu estou perdendo muito tempo aqui para fazer proposta, para organizar as finanças. Às vezes chega para mim um orçamento aqui que é totalmente diferente. O cara quer que, sei lá, carne vegana, não sei o quê, papapá, preciso pôr na proposta. Vou desenvolver para ele um sistema que ele só coloca o item, já sai tudo precificado, já cospe a proposta em PDF, ele já manda a proposta e ele vai fazer churrasco, ele não vai mais ficar perdendo o tempo dele com esse tipo de coisa. Administrativo. Porque ele gosta de fazer churrasco, percebeu? Então, ao mesmo tempo que pode estar superestimado como vai resolver os problemas da humanidade, não vai. Entretanto, é uma baita ferramenta para que você use o seu tempo naquilo que você é bom e gosta. E aquilo que é chato, repetitivo, você contrata a Smarter, que nós estamos aí para... No fundo, eu morro nisso, mas é porque eu creio de verdade nisso. Eu creio que se a inteligência artificial é bem implementada e bem utilizada, você põe para fazer aquilo que você não gosta. E aquilo que você é bom e gosta, aí você continua fazendo. Cara, o seu negócio ele é muito parecido com o meu, assim, no sentido de nós estamos aqui para tentar agregar realmente algo na vida das pessoas, cara, na vida das empresas das pessoas. Não é um produto que a gente está vendendo. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito aqui. Você fala do seu negócio com muita paixão. Isso é muito legal, porque eu também falo com muito apaixonado sobre marketing, sobre reinvente. E eu bato nessa tecla que, para produto, para serviço, a gente tem concorrência. Provavelmente você tem os seus concorrentes como negócio, só que para propósito não tem, cara. Para crença não tem. Então a sua crença por trás do seu negócio vai te fazer se conectar com as pessoas certas. E eu sei que você está sentado nessa mesa aqui agora porque não sabia que você tinha uma crença tão parecida com a minha, mas eu estou descobrindo agora. Eu falei, cara, por isso que esse cara está sentado aqui. Porque é uma crença muito parecida. Então a gente está aí para somar na vida das pessoas, isso é muito legal, cara. Isso que me motiva. Agora, ó, pega a tua câmera. Eu sei que você já vendeu a Smarter durante o programa inteiro, mas pega agora a tua câmera e faz um pitch, convida a galera para conhecer o teu negócio e quem sabe ter um demo, ter uma demonstração do que você faz, que eu acho que é essencial, cara. Legal. Pessoal, foi uma grande alegria estar aqui com vocês, né? E eu gostaria de lembrar vocês que a inteligência artificial bem utilizada,
ela revoluciona o seu negócio do ponto de vista de produtividade e principalmente do ponto de vista de você oferecer um melhor serviço para os seus clientes, né? Então, entre em contato com a gente está à disposição, a gente sempre analisa o seu negócio junto com você, faz um protótipo antes de você assinar qualquer contrato, de você gastar qualquer real, a gente vai fazer um protótipo para você, você vai entender como que a gente vai ajudar o seu negócio e só a partir daí a gente vai caminhando junto. Tenho certeza que isso pode mudar a maneira como você faz negócio e vai trazer uma rentabilidade muito superior a que você já tem, tá bom? Valeu, um abraço e a gente espera o contato de vocês, smarteria.br, é só entrar em contato lá conosco. Valeu. Show de bola. Caraca, eu fiquei até com vontade de fazer um pitch da Reinvent agora. Posso? Ô, Heitor, eu vou fazer um pitch da Reinvent aqui pra gente ter um corte na Reinvent. Vamos? Dá-lhe, é que nem meu amigo sulista fala, é dá-lhe pra não tomar-lhe. Oh. Galera, quero convidar vocês para conhecer o trabalho da Reinvent. Nós somos uma empresa, que nem eu falei no início, nós somos uma empresa especialista em produção de conteúdo. Nós somos especialistas também em tráfego pago, em produção de eventos. Então, cara, se você é um empresário, se você não está sabendo se comunicar muito bem, saiba que você precisa se comunicar. E a gente vive num mundo em que quem se comunica mais bebe água limpa e consegue alcançar o coração das pessoas. Você tem um produto ou um serviço que você quer vender. Você sabe que a venda ela é emocional e a compra para você é técnica. Então, emocione mais o seu cliente, conte com a gente para a gente poder ajudar a tirar o que tem dentro do teu coração, levar para fora e encantar quem você quer impactar. Beleza? Conta com a gente. Valeu! Boa! Show de bola, hein? Oh, caraca! Aprendi aqui. Aprendeu, né? Pô, aqui é ator pra caraca, né, velho? Ô Fê, quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui no Reinvent Business, principalmente com inteligência artificial. Já era um negócio que estava batendo no coração de a gente aderir a alguma coisa, por mais que a gente vá engateando, mas precisamos, né? Acho que agora é um limiar muito interessante pra gente começar. E, pô, é muito legal ter você aqui, porque eu conheci você, cara, através de uma venda tão corriqueira, né, velho? Pô, o Felipe, ele é um cliente da ProHub, e agora que eu sou sócio também do time da ProHub, ele entrou em contato com a gente, e aí a gente conversando, eu sou um cara muito curioso, eu descobri o que ele faz e conecta tanto com o que a gente está fazendo aqui. Então, cara, obrigado por você ter saído da sua casa e vindo até aqui, e eu espero que você volte aqui de novo para os nossos eventos de parceiros, para os nossos cultos de adoração. Vai ser um prazer imenso ter você com a gente. Quem sabe para você vir pregar. Então vai ser um prazer. Beleza? Legal. Quero te agradecer também, William. Parabéns pelo trabalho na Reinvent e os demais negócios. A gente vê que realmente Deus está te guiando nesses trabalhos, amém, que Ele siga te abençoando, te dando força, perseverança, né? E que você continue com essa missão empreendedora de mudar a vida das pessoas e dos negócios. Acho que a gente tem um chamado nesse sentido, que Deus continue te abençoando aí nesse chamado. Amém. Um grande a todos prazer nós. estar aqui. Obrigado. Gente, obrigado pela presença, obrigado por estarem aqui e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Amém.